paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais um dia, né, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos falar de Safira. Irmãos, faço bem em silêncio, mas para isso eu vou ler primeiro Mateus 23, 26, que diz: Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, né? Nós sabemos que Ananias e Safira era um casal, acredito que aí, como muitos casais, né, discutindo se vamos vender o nosso imóvel, o que que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, e finalmente eles conseguem vender, né, essa propriedade que eles tinham. Aí eu fico imaginando, nossa, sentado no jantar, comendo, discutindo o que seria feito, que eles poderiam fazer com aquele dinheiro. E é uma passagem bem pequena, mas que mexe muito com a gente. A gente tem que pensar muito no nosso dia a dia, tem que pensar muito nos planos que temos, na fidelidade que temos para o Senhor Jesus, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com o nosso amor, com o nosso prestar para o próximo. Então, Ananias e Safira pode nos mostrar assim que por mais que a gente ache que está escondendo do homem o que o homem não vai saber, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Então, preste atenção quando você fizer. Na nossa cultura hoje existe muita ostentação, né? Então, muitos de nós, assim como eles ali, gostariam de se mostrar, se aparecer mais, querer ser mais que o outro, né? Uma ostentação. Hoje sempre vemos no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, todo mundo quer ser mais do que todo mundo, e todo mundo é tão feliz nas fotos, né? E às vezes eu me pergunto, nossa, será que sou eu o problema por não ter tanta felicidade assim? Mas na verdade aquilo tudo é temporário, é momentâneo. Não é os planos que Deus tem para nós, porque nós sofremos, nós devemos orar, ajoelhar aos pés do Senhor e colocar sobre Ele as nossas dores, né? Isso quer dizer que nossa vida não será fácil. Jesus Cristo veio, morreu por nós, foi achibatado ali, foi crucificado na cruz. Então, se Ele sofreu aflições, imagina nós. Também vamos passar aflições. Mas Ele diz: Eu venci o mundo. Então você também pode vencer o mundo. Mas você só pode vencer o mundo com Jesus Cristo. Sozinho você não consegue. Né? Ananias e Safira, eles queriam ser como Barnabé. Barnabé tinha vendido seu imóvel e colocado ali aos pés dos discípulos o montante que era devido, né? Da sua propriedade, né? Ele repassado o dinheiro dele para a igreja. Então, o problema estavam nas motivações egoístas, tanto de Ananias quanto de Safira. Eles não apenas sonegaram de Deus o dinheiro, sonegaram do Senhor o coração deles também, né? Do mesmo modo, quando damos algo com as nossas mãos, mas não com o coração, nosso presente perde o valor, talvez não financeiramente, mas com certeza espiritualmente. Contudo, ao oferecermos com sinceridade no coração, sem nada a reter e confiando que o Senhor proverá em nossas necessidades, recebemos bênçãos espirituais também. E é o que lemos em Provérbios: os justos florescerão com a folhagem verdejante. 11:25. Mas o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Provérbios 28, 22. Né? Em Tiago também diz que quando nós pedimos, nós não recebemos porque pedimos pelos motivos errados, né? Para gastar com com os nossos próprios prazeres. Não é isso que Deus quer para nós. Né? Mateus 6, 1, 2 também diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ali estará a sua recompensa, né? Assim como
os falsos profetas iam ali ao templo e gritavam e falavam, e aquilo era somente para adoração, para se mostrar deles mesmos, porque eles não estavam ali de coração, né? Então toda a recompensa deles era simplesmente as outras pessoas virem, né, o que eles estavam fazendo ali, orando a Deus da maneira que eles achavam que era tão correta. Mas o Senhor sempre diz, em 1 Samuel 16:7, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Né? Nisso mesmo em Davi, né? Os irmãos dele, todos estavam ali, e Samuel foi lá e falou assim, não é nenhum desses. Ele falou assim, mas o que tem lá fora, praticamente um anão, ele não vai servir para nada. Mas Deus falou, é ele que eu quero. Então, a gente não pode pensar que uma tentação é tão grande que deseja que os outros vejam o que nós temos, o que nós podemos fazer, o que podemos entregar. Não, entregue sua vida ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha e conversa com o Senhor Deus. É assim que Ele quer. Né? Quanto mais nos distanciamos do amor do Altíssimo, maior a nossa ânsia pela aprovação dos outros. Né? E a nossa aprovação tem que ser de Deus. Na verdade, um anseio tão grande que, como no caso de Safira, pode comprometer a nossa integridade. Porque, irmãos, ali não foi simplesmente da noite para o dia, não é? Não é da noite para o dia que vendemos uma propriedade ou que recebemos também o valor dessa propriedade. Nós fazemos planos, nós buscamos melhores maneiras, as melhores, talvez, propostas para vender. E então Safira e Ananias já estavam planejando isso há um tempo. Então tudo que passa na sua cabeça, que vem do seu coração e sai pela tua boca ou pelas tuas ações, é tudo planejado. Tudo. Não existe nada na sua vida que você não tenha feito, que não tenha sido planejado ou passado pela sua mente ou pelo seu coração, né? Aqui em Atos 5:10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se da igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, assim, primeiro foi Ananias. Então ele foi sozinho, não é? Ele foi sozinho levar o dinheiro da propriedade que ele tinha vendido. Mas ele já tinha planejado com a esposa, ele já tinha planejado com Safira de dizer que o valor que eles tinham vendido era menor. E a quem que eles estavam enganando? A Deus. Porque de nada adiantava você mostrar para o homem. Você precisa mostrar para Deus. E é Ele que vê o seu coração. Né? Os homens mais jovens da comunidade se levantaram e retiraram o corpo de Ananias do local da reunião. Né? O corpo dele foi coberto e enterrado antes que Safira tivesse qualquer noção do que havia acontecido. E quando foi Safira encontrar com Pedro, ela esperava receber palavras de gratidão por eles terem doado aquele dinheiro, né? E Pedro lhe deu a oportunidade de falar a verdade. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de reconciliar, de fazer a coisa correta. E nós não fazemos. Assim como Safira, Pedro lhe deu a oportunidade de falar a verdade. Em Atos 5:8 ela diz, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela podia ser honesta e falar a verdade, né? Mas não. Ela não falou, né? E aí ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Então foi aí que Safira caiu morta e foi enterrada assim ao lado do seu esposo. O versículo Atos é bem pequena a passagem, né? Safira, Ananias vai até o templo, coloca diante dos apóstolos esse dinheiro e aí ele é morto. Então Safira vem
depois. E Pedro fala com ela. E imediatamente eles caem. E imediatamente eles são mortos. Porque eles não estão enganando o homem. Eles estavam ali enganando a Deus. E Deus não se agrada disso. Então, por isso que em Atos 5:10 falam que e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. A história de Ananias e Safira encontrou os indivíduos da graça. Deus não era intensamente atenuante. E não porque a graça de Deus não estivesse disponível, mas porque eles não a recebiam. A lição de suas vidas nos revela que para doar generosamente, precisamos primeiro e sobretudo receber generosamente da graça de Deus. Né? Em Atos 2:42 fala: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, por isso, muitos gostariam de estar ali impressionando os apóstolos, né? E na intenção não era essa. Deus não quer que você impressione ninguém. Deus quer que você esteja aos pés dele. Deus em Tito 1:16 fala: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Né? Em Mateus 23:12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos a Mateus 23:1-3. Então disse a multidão aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Que triste não praticar. Não... E quando nós oramos, nós temos que não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser sinceros com Deus. Os hipócritas gostam de orar ali para se mostrar nas sinagogas hoje, nas igrejas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a sua rendição aos pés dele, né? Em Efésios 5:13 diz: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Mateus 7:5 diz: hipócrita, tire primeiro a viga dos teus olhos, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O pecado de Ananias e Safira não foi o fato de terem guardado algum dinheiro para si, mas de terem desvirtuado a verdade. Simplesmente isso, né? Aprendemos desde cedo que a verdade não é divertida, né? Quando criança, desde então nós já aprendemos que falar a verdade muitas das vezes nos leva a levar uma bela de uma surra, né? Ao invés de uma diversão. Então, acho que desde criança, alguns de nós já aprendem a inventar uma mentirinha que não para te tirar do perigo. Então não é algo ruim, não é uma mentira boa que vai te safar e que não vai fazer mal a ninguém. Mas mesmo que ela não faça mal a ninguém, é uma mentira, né? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, diz Jeremias. E enganar, conforme a história de Ananias e Safira, mostra sempre leva às consequências desastrosas. Imagina se hoje nós, por mentirmos a Deus ou tentarmos enganar a Deus, caíssemos duro aqui. Eu acho que eu já não estaria aqui. Muitas das vezes a gente age como se Deus não estivesse vendo, mas Deus está vendo, né? E Jeremias 17 fala: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, não com os seus atos de mentira, mas com a sua conduta sincera para com Deus. De qualquer maneira, na vida, todos os dias, nós somos todos hipócritas. Todos nós enganamos os outros, escondemos o nosso pecado, todos louvamos a Deus com a mesma boca que julga
os outros. Por menor que for o julgamento que às vezes a gente faz, mesmo assim estamos julgando. E mesmo assim está errado, é pecado. E a gente tem que nos reconciliar com Deus. Porque pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas é uma brecha muito grande para o inimigo entrar. E quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. E isso quer dizer todas as coisas, né? Você pode se tornar escravo da sua mentira, do seu dinheiro, do seu trabalho. E Deus quer que você se torne fiel a Ele, que o seu coração esteja com Ele, que a sua fidelidade, a sua graça e o teu esperar esteja no Senhor Jesus. E em Mateus 25 diz: você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Então, a cura para o engano é simplesmente isto: encarar as consequências. Né? Todas as nossas decisões, todo o nosso agir tem uma consequência, né? Toda ação tem uma reação. Na lei da física, da química é básico, né? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O Senhor Deus abomina mentiras. Abençoará uma estratégia baseada em mentiras? Não. O Senhor que ama a verdade abençoará uma fraude nos negócios? Uma mudança aí no seu imposto de renda? Né? Deus honrará a carreira de um manipulador? Alguém que manipula as pessoas, que mente para o seu próprio crescimento ali, de repente, dentro da empresa? Você acha que Deus ajudará um trapaceiro a crescer para poder trapacear mais e mais pessoas? Né? Deus abençoará a minha desonestidade? Será que Deus vai abençoar a minha desonestidade? Eu acho que não, né? Temos que pensar em todos esses detalhes, porque é algo que vivemos diariamente. Temos que vencer a nossa própria carne, o nosso próprio pecado, a nossa própria vontade de fazer as coisas erradas. Mas temos que ser fiel ao Senhor e crer que toda a graça e toda a misericórdia vem dele, não de nós. E que se somos fortes e resistimos ao diabo, ele fugirá de nós, e então poderemos ser mais fortes com Cristo Jesus, né? A história do casal é uma solene advertência para nós. Até aquela altura, dos primórdios da igreja, ela só passara por dias de glória, milagres, sermões, batismos e crescimento. O livro de Atos é cheio de festejos e bons frutos, até Ananias e Safira, quando o casal decidiu roubar o que pertencia a Deus. O velho problema do pecado entrou na equação. Então Atos já não era tão festivo, né? Eu vou fechar aqui com o simples desejo de que eu, você e todos nós eliminemos o desejo de ser notado, né, pelas outras pessoas, que despertemos o desejo de viver para o Senhor, pois é Ele quem nos guia, é Ele quem nos trata, é Ele quem cuida. Quando nós estamos sem saúde, quando nós estamos sem dinheiro, quando nós estamos na aflição, é só o Senhor Deus que cuida e que trata conosco. Então que sejamos fiéis ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, estejam orando por mim, que eu estarei orando por vocês todos. Amém? Que Deus os abençoe.